Inclusive, antes de começar, todos esses vídeos da primeira rodada de lives e dessa segunda vão para o canal do YouTube, que a gente está inaugurando essa semana, do LabPot. Estamos seguindo o exemplo do Lapote, que tem o canal do YouTube. Então, depois de salvo, a gente vai inaugurar o YouTube com a sua live, né? Então, para quem não puder assistir, que a gente acabou escolhendo um horário um pouco difícil agora, porque as pessoas estão voltando, né? Então, a gente não queria pegar o horário das 6 e das 7, porque as pessoas já voltaram para a faculdade, né? E mais cedo elas iam se deslocar do trabalho. Mas, enfim, vai ficar para o YouTube, depois a gente vai fazer uma divulgação para as pessoas poderem acessar essa live. Bom, primeiro agradecer o aceite do convite dessa segunda rodada de lives do LabPot, que é a LabPot em Rede. É um prazer enorme ter o professor Narbal Silva aqui com a gente. Para quem não sabe, ele foi o primeiro presidente da SBPOT, né? Então é uma honra muito grande tê-los aqui. O LabPot admira muito as pesquisas e o trabalho do professor Narbal, né, que vai falar hoje sobre psicologia positiva em tempos de pandemia. Eu teria muito para falar sobre o professor Narbal, mas eu vou falar só algumas palavras aqui. Então, o professor Narbal, ele é professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSC e supervisor do Laboratório de Psicologia Positiva nas organizações e no trabalho, o nosso querido Lapote, né, que é nosso parceiro do LabPot, nas redes, enfim, pesquisas e tudo mais. Um dos organizadores da obra Vidas que Mudaram, Contribuições da Psicologia Positiva para Situações de Isolamento e de Distanciamento Social. O livro está no formato e-book, da editora da própria UFSC, e tem acesso livre e gratuito. Bom, Narbal, então fique muito à vontade para falar nos próximos minutos e nós vamos batendo um papo. Eu vou fazendo algumas perguntas daqui a um tempinho e também vou trazendo os comentários do nosso público aqui do Instagram. Mais uma vez, eu agradeço, é sempre uma alegria estar junto com você e conversando com você. Bom, Thaís, assim, reiteradas vezes eu já falei para ti a respeito da amizade que eu tenho contigo, que vai além da questão acadêmica e profissional. Assim, eu te admiro muito, tu sabes disso, e várias vezes eu manifesto isso de uma forma muito inteira, porque assim, todas as pessoas que não nos tornam invisíveis, elas sempre deverão merecer a nossa admiração, o nosso o respeito e o nosso carinho. E você, se eu fui primeiro presidente da SBPOT, você há pouco tempo foi vice-presidente da SBPOT, né, que é, poxa, uma grande sociedade que se tornou aí no campo da psicologia das organizações e do trabalho no Brasil, e você reiteradamente menciona isso, essa história que eu tenho na SBPOT, de ter sido o primeiro presidente, me convidando para falar sobre o Vidas que Mudaram no Lab POT-USP, falei certo? O LabPot da USP, é isso mesmo. LabPot da UFSC, que também, assim, poxa, muito me honra, porque é um importante laboratório da psicologia organizacional e do trabalho, numa importante universidade, eu diria, no plano internacional. Tenho o maior respeito e a maior admiração pela USP, saber que tu estás na USP, isso me deixa
muito feliz, tenho um grande amigo na engenharia da USP também. Então, assim, ó, eu sou muito grato por estar neste momento, né, dentro desse espaço tão nobre, a ter o convite para poder falar um pouco a respeito da psicologia positiva nesse momento tão inóspito para todas as pessoas, né, nos 6 continentes do planeta. Então, assim, ó, Thaís, o primeiro ponto, a psicologia positiva tem uma contribuição importante, sim, para a saúde mental das pessoas nesse momento crítico e de tensão, né? E por que ela tem uma contribuição importante para as pessoas nesse momento crítico e de tensão? É porque, por meio de alguns princípios e conceitos e práticas da psicologia positiva, as pessoas podem ser ajudadas a enxergar o que elas têm, o que existe de melhor, as oportunidades e o que elas podem desfrutar mesmo nesse momento adverso. Então, por isso que ela é importante. Porque nesse momento de pandemia Covid-19 ser tomado pelo pessimismo, ser encharcado pela depressão, ser potencializado até por aspectos que as pessoas podem ter, e esse momento ele se torna propício de isolamento, de afastamento, de incerteza, de medo, né? É muito importante que as pessoas tenham algum tipo de ajuda. A psicologia positiva, ela não é, nesse momento, e nem eu tenho a intenção que assim seja, de ser uma panaceia milagrosa, se ancore na psicologia positiva e você estará salvo. Longe disso, não é nada disso. Mas a psicologia positiva pode ajudar muito na saúde mental, à medida de que a psicologia positiva é uma área de conhecimento que visa desenvolver e produzir estudos a respeito do que as pessoas têm de melhor, das suas potencialidades, as suas virtudes, as suas forças, e que nem sempre as pessoas se dão conta, ou seja, as suas qualidades psicológicas positivas. E entre vários aspectos que podemos citar dentro desse contexto aí que eu estou me referindo, nós podemos falar de otimismo e podemos falar de esperança. Podemos falar de otimismo e de esperança dentro do ambiente laboral. Ah, mas nesse momento tão difícil e tenso, esse momento é que nós devemos falar. Nós não podemos perder o otimismo, não podemos perder a esperança. O contexto Covid-19 nos trouxe medos, incertezas, ressignificou as nossas vidas, por isso vidas que mudaram. As nossas vidas, elas mudaram significativamente. No trabalho e em outros espaços de vida, eu tive que reaprender o meu convívio dentro do ambiente, dentro do contexto da minha casa, com as pessoas que comigo convivem, porque isso teve que ser ressignificado, porque as relações e as interações eram outras, o uso dos espaços era outro. E, olha, e até você perceber isso, e aprendendo, e amadurecendo, e equacionando, e vários aspectos que significa estar em casa, vai levando tempo, né? Você vai vivenciando desfrutes, mas também frustrações, né? Você vai vivenciando ultrapassagens que você faz, mas também obstáculos. Então, portanto, dentro desse ambiente ameaçador, que nos gera incertezas, em vidas que mudaram, nós citamos isso, que nos deixa distantes, afastados, onde a atenção diminui sobre nós, mesmo com toda a tecnologia que nós dispomos, em geral, a atenção diminui sobre nós, né? Porque relações face a face, o cotidiano dinâmico e frenético e efervescente da vida no trabalho e em seus outros espaços, ele não é
compensado por mensagens de WhatsApp, por conexões no Instagram, por aulas online ou por home office. É claro que todos esses aspectos são importantes, eles são substanciais, e nós teríamos que encontrar outras maneiras de lidar com essa situação, e certamente eu presumo que encontraríamos, porque a nossa capacidade de adaptação e de reinvenção, ela é fantástica, de ressignificação, quando nós temos consciência disso, né? Nós somos capazes de expressar potencialidades que muitas vezes nós não tínhamos consciência delas, né? E outras vezes, mesmo tendo consciência, que não seríamos capazes de usá-las em nosso benefício. Então, a psicologia positiva é tudo isso. E outra coisa, a psicologia positiva, Thaís, ela não é sinônimo de autoajuda. Psicologia positiva não é sinônimo de superficialidade e não é sinônimo de uma promessa de um jardim que só tenha rosas. Não, né? A psicologia positiva, ela pressupõe estudos, desenvolvimento de práticas, de ações no mundo todo. Tem, poxa, gente importante desde a Universidade da Pensilvânia, desde Portugal, desde a Espanha, estudando, aplicando, desenvolvendo, fazendo esforços fantásticos nesse sentido, de mostrar o que nós temos de melhor, de mostrar o que nós temos e não somente o que nós não temos, de mostrar a importância da felicidade nas nossas vidas, né? Sem deixar de reconhecer os momentos de sofrimento, os infortúnios da vida e do trabalho que devem ser considerados e que não podem ser negados, mas que devem também ser enfrentados de um modo positivo, para que possamos aprender, nos fortalecer e transcender a eles. As Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde, já no início da pandemia, apontou o quanto nós deveríamos cuidar da saúde mental, né? Não só da saúde física ou o vírus nos infectando, mas da saúde mental. E por que cuidar da saúde mental? Porque quanto mais nós estivermos bens e equilibrados, né, e fortalecidos do ponto de vista psíquico, mais imunes do que se refere a nossa biologia, a nossa fisiologia, nós estaremos mais imunes biologicamente, que nós estaremos e mais fortalecidos contra a ofensiva do vírus. Então, uma coisa assim que foi muito assim difícil nesse período de pandemia foi justamente assim a não resposta, né? A ansiedade. Então, eu fico imaginando vocês pesquisadores de excelência na área de psicologia positiva, como que lidaram com essas demandas? Porque vocês devem ter sido assim muito procurados, porque o que aconteceu? Logo no começo, a gente achava que seriam 15 dias, né? 15 dias, 30 dias, enfim, de confinamento, e as pessoas buscando respostas, ou até dando respostas, né? E muitas pessoas, a gente sabe que as pessoas já eram ansiosas, né? Muitas pessoas já tinham esse quadro de transtornos de ansiedade. O Brasil é um país de alto consumo de medicamentos, né, de ansiedade, e no decorrer disso, ao verificar que essas respostas não vinham, essa capacidade de adaptação foi ficando assim, angustiante, né? Como que vocês viram esse processo de ansiedade frente
a não resposta e pior, frente a piora do quadro da pandemia, né, nos primeiros meses. Como que foi isso, assim, o processo de adaptação das pessoas a esse processo? Thaís, a pandemia Covid-19, assim, assim, primeiro, ela nos surpreendeu, né? Nós desconhecíamos, éramos totalmente ignorantes em relação a isso, né? E passou a se tratar de algo que deixou de dizer respeito a você e não a mim, tá? Mas a toda a humanidade, né? Assim, ó, que conectou toda a humanidade nos 6 continentes do planeta. A pandemia Covid-19, independente de cultura, de valores, de língua, de hábitos, disso e daquilo, ela conectou a humanidade porque, pela primeira vez, nós, humanos, que habitamos o planeta Terra, né, nos deparamos com ela, salvo exceções de pessoas com mais idades que possam ter experimentado outras situações parecidas no início dos anos 20 do século passado, quando fala lá da gripe espanhola e outras coisas assim. Mas nós experimentamos esse inusitado. Eu fui surpreendido, né? Eu me lembro, assim, do primeiro indício, o primeiro alerta foi eu dando aula na graduação à noite, na administração aqui na UFSC, e um aluno disse: professor, posso abrir a janela? Eu peguei e disse: pode. Mas aí eu fiquei assim pensando, por que ele quer abrir a janela? Porque não justificava muito abrir a janela em função de como que estava a temperatura naquela noite, não estava tão quente assim. Aí ele me falou assim, né? Como sempre existem os problemas de comunicação dentro das organizações, ele para mim, é uma recomendação da reitoria em função, parece, de uma gripe que pode vir aí, e até utilizava o termo gripe. Foi a primeira notícia que eu tive. Eu disse: não, abra a janela, vamos abrir. Enfim, mas mesmo assim, ali eu entendia que se tratava de uma gripe, alguma coisa que a gente teria que tomar um cuidadozinho e assim por diante. Não tinha ideia dessa dimensão. E quando comecei a ter também, então foi algo que nos envolveu, ao mesmo tempo nos envolveu, nos angustiou, me deixou ansioso, com medo, sem perspectiva de futuro, de ter tomado por ansiedade em função da incerteza, né? E só vendo todos os dias o número de contaminados e contagiados aumentando, o número de mortos progressivamente, né? E junto com as disputas ideológicas, informações controvertidas e um bombardeio de informações, chegou um determinado momento que você só respirava isso. Se você ligasse a televisão, era isso. Se falava com as pessoas, era isso. E mensagem no WhatsApp era isso. E assim por diante. Então, isso, num primeiro momento, passou a me incomodar profundamente. Fiquei muito incomodado com a situação, pensando assim, o que deveria ser feito, o que eu poderia fazer, mesmo se tratando de uma questão enorme, né? Uma pandemia mundial, e comecei a me interessar pelo assunto, né? Comecei a me interessar pelo assunto e, assim como um acadêmico, me interessar pelo assunto via as evidências científicas, né? O que as pesquisas estavam mostrando a respeito do que era essa gripe. Comecei a ver que não era uma gripe e que, na verdade, era uma pneumonia, né? Que essa Covid é causada, sim, por um outro, é um vírus que cria Covid, que gera uma pneumonia drástica, né? E imprevisível, né? Porque em algumas pessoas passa batido e outras deixa sequela e outras mata, e é letal. E a gente viu isso, milhares de pessoas morrendo diariamente. Até é engraçado, entre aspas, né?
Hoje, quando anuncia que nas últimas 24 horas, 200 e tantas ou 300 pessoas morreram, 300 pessoas em 24 horas, tá? Mas a gente chegou a milhares, 1000 e poucas pessoas. Hoje mais isso de 1000 por dia, né? Mais de 1000, hoje passa de 170 mil, e eu comecei a ver, inclusive, pessoas próximas sendo infectadas, né? Algumas até que negligenciaram o poder letal do vírus sendo infectado. Muitas que se saíram bem, algumas poucas nem tanto. Enfim, né? Mas isso foi, ao mesmo tempo, foi me mobilizando para que da necessidade de uma resposta. E a necessidade dessa resposta, porque eventualmente, né, informalmente, uma pessoa procurando, ou outra, amigo, enfim, nada mais efetivo assim de procurar oficialmente o laboratório de psicologia positiva a respeito da situação, enfim, né? Mas numa reunião do Laporte, nós decidimos, o que é que a gente pode fazer em relação a isso? E meio que fizemos um brainstorming ali, né? E aí uma pessoa falou uma coisa, uma aluna falou outra, aqui, tal, e a gente decidiu por uma primeira geração de lives, e que a gente não sabia nem direito, assim, o que isso ia dar e tal, mas, assim, nós tínhamos necessidade de nos posicionar. Eu fiz uma primeira live a partir dos meus estudos preliminares, que hoje compõem o primeiro capítulo do Vidas que Mudaram, que tem o nome de Comportamentos Saudáveis, Autocuidado e Compaixão. Fiz uma primeira live, foi a minha primeira live da vida, que eu fiz sozinho. E aí, depois dessa live, se encadearam outras, e aí vieram outros temas: esperança, otimismo, criatividade, proatividade, enfim, uma sequência de lives protagonizadas pelas pessoas do laboratório, né? Doutorandos, mestrandos, né? Que começaram a fazer esse trabalho. Essas lives se encontram gravadas no canal do YouTube do Laporte também, está tudo lá, tá? Inclusive a live, né, que nós tivemos a honra de ter a tua participação, Thaís, no segundo momento, que foi a segunda geração que nós denominamos de nacional e internacional, né? E aí nós fomos elaborando os nossos pensamentos, né? Aí tu participasse, vieram pesquisadores da Espanha e de Portugal, e sempre com esse foco, a questão da positividade no sentido de possibilidades de enfrentamento das pessoas no ambiente laboral e em outros espaços diante dessa situação, e como se proteger. E já na segunda geração de lives, surgiu, aí estavam surgindo cartilhas, protocolo, estava surgindo muita cartilha. Era cartilha, enfim, algumas até interessantes, e nós começamos a pensar numa cartilha. Vamos fazer uma cartilha para ajudar a orientar, sensibilizar as pessoas, né? E foi aí que da cartilha eu pensei, não, mas eu acho que a gente pode dar um passo maior. Eu acho que nós temos lastro, temos conhecimento, experiências acumuladas para dar um passo um pouco maior e propor um livro, né? E foi aí que eu entrei em contato com a pró-reitora de Gestão de Pessoas da UFES, que é a Carla Búrigo. Falei para ela da minha ideia. Era um momento que a UFES estava sendo muito criticada. Estavam batendo na UFES dos pés à cabeça, porque a UFES estava parada em termos, né, no ensino de graduação e de pós-graduação. Nós estávamos fazendo, por exemplo, eu, com o Laporte, fazendo lives, que nós chamamos do projeto Quarentena, pensando no livro, isso, como é que nós podemos ajudar nesse enfrentamento. E todas as áreas de conhecimento da UFES a mil, né? Medicina, farmácia, e acredito que
não foi diferente e não é diferente aí na USP. Mas Sim. como parou a graduação e a pós-graduação, meu Deus, eles queriam já que no outro dia a gente voltasse de qualquer jeito, porque volta de qualquer maneira. E aí eu me orgulhei muito da minha universidade, porque não cedeu às pressões, voltou no momento que tinha que voltar e forte com respostas efetivas. E foi nesse meio tempo que nós nos fortalecemos para escrever o Vidas que Mudaram, assim eu diria num tempo recorde, né? Com apoio da editora, da UFSC, passando pelo seu conselho editorial, que num primeiro momento fez todas as considerações que deveria fazer para que pudéssemos revisar e apresentar um trabalho de excelência dos padrões da editora da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem uma história considerável. Mas, ao mesmo tempo, não pode demorar muito, Thaís. Porque, poxa, qual era o sentido de sair Vidas que Mudaram? Contribuições da psicologia positiva para situações de isolamento e de distanciamento quando a pandemia acabasse. Então, ele entrou, sim, no regime de urgência, urgentíssima, e assim aconteceu. Né? E dessa forma, com acesso livre, gratuito, né? E aí ele inicialmente, na origem, ele foi direcionado para os servidores técnicos e docentes da Universidade Federal de Santa Catarina, teve esse objetivo, mas a partir daí para todos, que é como acontece hoje. E a nossa proposta foi de construir uma obra que ela não perdesse os seus requisitos acadêmicos, tá? Mas que ela tivesse, tá, um padrão, não perdesse os requisitos acadêmicos, mas que tivesse um padrão desacademizado, tá? Para que ela pudesse ser absorvida, elaborada pelas pessoas na vida como ela é, independente de questões de escolaridade, de inserção social, e assim por diante. Aí foi um desafio muito grande, sabe, Thaís? Foi um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, muito gratificante. Muito gratificante, porque muito se fala, em especial na pós-graduação brasileira, tá? Nas sociedades e nas academias no Brasil, muito se fala em questões sociais, inserção social, e, ao meu ver, ainda pouco se faz. Sim. Olha, eu acho essa sua fala assim, perfeita. É o que a gente tem conversado muito no LabPod. Nós escrevemos muito cientificamente, né? Então a gente produz muito artigo, enfim, por uma demanda, por uma pressão, mas nós temos que cumprir o nosso papel social, né? Que é fazer isso chegar para a comunidade de uma forma palatável, né? Então, do que adianta nós pesquisarmos, nós acharmos, né, algumas orientações práticas, por exemplo, né, de tamanha importância como a psicologia positiva para orientar as pessoas nesse momento de pandemia e não fazer isso chegar numa linguagem em que isso de fato os oriente, né? E eu entendo exatamente o que você fala, né, Bá? Porque muitas vezes até isso é criticado, né? E sendo que, na verdade, isso ajuda muito as pessoas, né? Essa linguagem com base científica, mas que está numa linguagem acessível às pessoas. Isso é o impacto social do nosso trabalho, né? Thaís, eu diria para ti o seguinte, assim, ó, isso, tu tem muita razão, assim, nisso que tu está falando, assim, ó, que isso é criticado, né? Muitas vezes essa crítica ela é velada, ela não é clara, tá? E muitas vezes assim, ó, essa crítica velada tem o subterfúgio de te tornar invisível. Por isso que eu falo, tá? Da importância e assim, do carinho e da gratidão que eu tenho por ti, porque tu não me tornas invisível. Agora, só que tem o seguinte, Thaís, eu não me importo.
entende? Eu não me importo. Eu me encontro, assim, num estágio da minha vida pessoal e profissional, onde eu estou cada vez mais sendo movido e buscando ir ao encontro das minhas convicções. Você está dentro de um laboratório de psicologia produzindo conhecimento, ajudando na construção de dissertações e de teses de doutorado? Claro, sim. Ótimo. Esse papel ele não pode ser perdido. Isso é feito no Lapote. Nós produzimos conhecimento científico lá, teses, dissertações, artigos, revisões, isso e aquilo. Mas se fica por isso, única e exclusivamente para dentro de discussões acadêmicas e encontros científicos, isso como um fim em si mesmo, nós não estamos cumprindo o nosso papel social. Tá? Por isso que eu me orgulho de vidas que mudaram. Assim, aqueles que entendem a importância do Vidas que Mudaram na academia, poxa, ótimo, pô, agradeço, né? Fico assim eternamente grato. Aqueles que não entendem, Thaís, sinto muito. Continuarei mostrando vidas que mudaram, continuarei fazendo com que vidas que mudaram cheguem às pessoas. Só vou te dar um exemplo, Thaís. Vidas que Mudaram chegou, não sei como, a uma instituição filantrópica lá do Espírito Santo. Aí eles entraram em contato com uma menina da nossa equipe, que inclusive é uma das organizadoras, é minha orientanda de mestrado, a Lilian Damo. Tá? Uma menina talentosa, com muita expertise, né? E que ajudou na organização da obra. Entraram em contato com ela para dizer para ela o seguinte, que nesse momento de pandemia, Covid-19, para as pessoas lá daquela instituição, Vidas que Mudaram representou um divisor incrível, né? E contribuiu efetivamente para que eles se tornassem melhores e encontrassem forças para melhor lidar com esse momento tão aversivo. Inclusive, solicitaram se nós poderíamos ter um encontro online com eles para falar um pouco a respeito das nossas ideias. Reuniram lá todos os seus funcionários e a Lilian fez esse trabalho e teve esse contato com eles porque isso não foi possível para mim. Então, esses aspectos que são gratificantes, né? Você poder ter um trabalho, como é o caso dessa obra, que prima pelos conceitos, prima pelos pressupostos, prima pelos princípios, mas apresenta indicações práticas. De como fazer, de como se ajudar. Cada capítulo indica outras possíveis leituras, se tu queres te aprofundar, filmes, exercícios, e assim por diante. E de uma forma que pode ser auto-absorvido pelas pessoas. Então, é isso que a gente tem feito nesse momento, em termos de contribuição da psicologia positiva. E só para completar, Thaís, aí eu prometo que eu estou cheio de perguntas. Não, só para completar, sim, porque é um aspecto importante, é que Vidas que Mudaram, agora ele orienta, um outro aspecto assim que eu estou muito feliz em relação a isso, um programa de desenvolvimento das qualidades psicológicas positivas dos servidores técnicos e docentes da UFSC. Hoje, por um programa via online, tem 17 participantes no programa e que são orientados pelos capítulos do livro e está muito interessante. Está muito interessante. Acontece totalmente online. Thaís, pode falar. Aqui já tem algumas perguntas aqui, né? A professora Marina Greg, né? Tá mandando um abraço, enfim. E ela pede para citar um exemplo das implicações práticas para o pessoal, assim, conhecer bastante, assim, a psicologia positiva, diferenciada da autoajuda, enfim. Claro. Se você pode dar um exemplo
Claro, do, do, do que tem no livro. E ela claro. está falando que é um prazer recebê-lo na nossa live. Eu tô conseguindo ler aqui. Ah, então tá. Professora Marina, muito grato pelo acolhimento, estou muito feliz de estar aí com vocês. E, assim, a questão do exemplo prático, professora, eu vou dar, assim, ó, o livro, ele está minado, né, de exercícios, de indicações, de recomendações, longe de ter a pretensão de orientar as pessoas no seguinte sentido: olha, faça isso, faça aquilo, longe de apresentar aqui um protocolo de os 10 passos para que você possa ficar saudável nesse momento. Mas, por exemplo, no primeiro capítulo, quando nós falamos de comportamentos saudáveis, autocuidado e compaixão, né? Nós dizemos o seguinte: olha, o momento de isolamento e de distanciamento, o momento de ressignificar a minha inserção no espaço laboral e nos meus outros espaços de vida, entre outros aspectos, significam ser relevante eu olhar para mim e cuidar de mim em todos os aspectos que eu possa imaginar da minha vida. E o que é que significa eu olhar para mim e cuidar de mim? Significa, primeiro, observar o que eu tenho, né? Exercitar o meu autoconhecimento para que eu amplie a minha consciência das minhas virtudes e das minhas forças e, sobretudo, das minhas potencialidades e dos meus recursos e o uso que eu estou fazendo deles, né? Significa eu olhar para o meu contexto e desfrutá-lo, tá? Tanto do meu contexto interno como, por exemplo, né, quando eu estou fazendo uma live com uma pessoa como a Thaís Zerbini, e eu exercitar ou me esforçar para estar aqui por inteiro, né? E desfrutando esse momento. Aproveitar esse momento para fazer outras descobertas ou para me potencializar, desenvolvendo estudos e práticas às quais eu não havia me dado conta que são importantes, né? O que é que significa? Por exemplo, intensificar leituras, assistir filmes, cuidar do meu capital biológico, né? Não posso descuidar do meu capital biológico, porque quando eu cuido do meu capital biológico, por exemplo, através de medicamentos que eu tenho que tomar, da alimentação, o sono, né? Os exercícios físicos, por exemplo, eu pratico com regularidade exercícios físicos e sou acompanhado por um professor online que uma vez por semana me orienta e mais 2 vezes eu faço por mim mesmo. Todos esses aspectos, o aspecto psicossocial, te conecta com pessoas que são importantes para ti, que tu confia e que tu podes contar com elas e que elas podem te ajudar em vários aspectos da tua vida. Busca informações baseadas em evidências científicas e não fake news e distorções ideológicas que só vão te desorientar e confundir a tua cabeça. Pensa na importância da tua família e te aproxima deles, né? Pensa no papel que tu podes desempenhar dentro do ambiente de casa, que agora se confunde com o teu espaço laboral, e como que tu podes compartilhar a vida de um modo mais equilibrado com as pessoas que tu gosta e que habitam esse espaço contigo, e que tu podes, nesse momento, aprender com elas, elas aprenderem contigo e tu te aproximares como nunca, talvez,
tu te aproximasse diante de um ritmo frenético de vida que nos impede para parar, tirar o pé do acelerador e pensar a respeito do que de fato vale a pena e do que tem sentido para a nossa existência. Todos esses aspectos e outros, e eu só citei alguns, implicam em autocuidado e autocompaixão, que significa eu cuidar de mim para que eu possa me orientar para o outro, para que eu possa cuidar de pessoas que também são importantes, que eu cuide nesse momento tão crítico, que precisam, por exemplo, dessas palavras, que precisam de ajuda minha, que precisam das minhas convicções, que precisam dos meus conhecimentos e que eles podem ser importantes para elas. Então, eu preciso estar bem, eu preciso estar atravessando e navegando bem esse momento e esse mar de turbulência que é o da pandemia Covid-19. Esse momento é um momento importante para possamos, como nunca, desenvolver as nossas capacidades empáticas, de olhar para o outro a partir do outro, de exercitar efetivamente a compaixão e o que isso pode significar num simples gesto e a solidariedade, né, humana, né, que é muito importante, porque hoje nós estamos falando de algo que diz respeito a gente e que diz respeito a toda a humanidade. Então, Vidas que Mudaram, ele faz assim, olha, uma retrospectiva a respeito desse contexto, e aí ele vai caminhando pelas vias da resiliência, pelas vias da autoeficácia, do otimismo, da esperança, da criatividade, da proatividade e assim por diante. Né, Val, é muito bom, assim, as pessoas estão aqui comentando do LabPod, que é um deleite ouvi-lo, né, a Andressa é uma aluna nossa, ela estuda autoeficácia, inclusive, né, a gente tem comentado muito sobre isso, e uma coisa, assim, que eu já queria comentar, e já encaminhando, né, infelizmente, eu acho que o Instagram, ele cai em uma hora, mas a gente conversou muito aqui sobre a capacidade, né? O mundo nos colocou à prova, né? Então a gente viu que realmente para a gente sobreviver, né? O ser humano ele tem que ter essa capacidade de adaptação, né? Ele tem que ter essa capacidade de empatia, enfim. E tudo isso que você apontou tão bem, que a psicologia positiva nos orienta, né, tão bem. E aí eu queria que, assim, nas suas palavras finais, assim, da live, o que você pensa, como pesquisador, e também, né, a sua opinião pessoal, o que você considera o máximo da nossa capacidade de adaptação, né? O que eu quero dizer a gente está chegando no final do ano, em novembro, esse distanciamento social, todas essas informações se arrastaram, né? Já tem aí 8 meses, enfim, estamos nos adaptando, estamos enfrentando tudo isso, alguns produzindo, outros nem tanto, né? Outros conseguindo levar com menos ansiedade, outros aumentaram. Mas o que eu quero perguntar é assim, a sua opinião em relação aos próximos meses, né? Ao futuro, assim. Você acha que a humanidade, assim, nós mesmos, entre nós, a gente é capaz de suportar mais um tempo, assim, com esse protocolo de distanciamento, né? Porque o que a gente ouve olha, realmente a pandemia não acabou, então vocês têm que manter o protocolo, né? Não dá para negligenciar as normas ainda, e ao mesmo tempo eu fico pensando, né? Até quando a gente vai ser capaz de manter essa adaptação, né? E quando voltar, como vai ser, né? A gente vai voltar a se comportar socialmente como era antes, a gente vai se estranhar, enfim.
como que a psicologia positiva pensa o futuro ou não pensa, vive o presente, enfim? Não, Thaís, é muito importante isso que tu estás mencionando. Bom, primeiro, eu quero dizer o seguinte, assim, que para mim está muito claro, né? Bom, a partir da minha própria história de vida, né? A partir da própria história de vida da humanidade, e é muito importante, positivamente falando, que nós possamos fazer resgates de memórias a respeito de coisas que nós fizemos ao longo do tempo e o que nós fomos capazes de fazer. E em função do que nós fomos capazes de fazer, e que muito explica porque nós estamos aqui agora nesse momento dessa live, né? Eu e você, né? Então, nós somos capazes de coisas incríveis, de nos adaptar e de nos ressignificar e de aprender. É uma capacidade inerente de todo e qualquer ser humano aprender ao longo da vida. E nós nos surpreendemos, né, com potenciais até que desconhecíamos e que as adversidades fazem com que eles floresçam. Esse é o primeiro ponto. Portanto, é muito de fundamental importância, cada vez mais, seja no momento de pandemia ou não, que possamos exercitar o nosso autoconhecimento. Que significa, né, aquilo que nós temos de melhor, aquilo que precisamos potencializar, mas que está conosco, aquilo que nós não temos, mas que desejamos e o que precisamos fazer em relação a isso. Nós somos dotados de livre-arbítrio e de escolha, e nós somos capazes de criar movimentos próprios em prol de nós mesmos e dos outros quando nós fazemos isso. Esses dias, numa live, até daqui do Conselho Regional de Psicologia, em comemoração ao Dia do Psicólogo, me convidaram para participar, e aí tinham um profissional que fizeram a pergunta para ele, né? O que devemos fazer nesse momento que é tão crítico e incerto? A primeira resposta dele foi: não devemos pensar no amanhã. Devemos pensar dia após dia. Thaís, eu discordo radicalmente disso. Tá? Nós devemos pensar no amanhã, sim. Vidas que Mudaram encerra com um capítulo que o nome é Ainda Temos Coisas Importantes por Fazer. Tá? E é isso que vai alimentar a nossa força, o nosso estímulo de continuar seguindo em frente. Nós não podemos desistir. É uma capacidade inerente de todo e qualquer ser humano de viver olhando para o futuro, porque é para lá que nós iremos. Tá? Então, é importante que possamos pensar nesse momento que nós temos de relevante por fazer. Né? Por que a vida importa? Por que nós não podemos desistir? Por que é fundamental não baixar a guarda para o Covid-19? Porque ele é traiçoeiro e invisível. E espera que baixemos a guarda para que ele gere a sua ofensiva diante de nós. Então, poxa, toda uma expertise aí acumulada ao longo do tempo, todo um conhecimento que tu acumulasse, que tu desenvolvesse, toda a contribuição que tu tens que dar para a sociedade humana, eu diria, né? Que tem a ver com tudo que ainda tu tens por fazer, é motivo suficiente para não guardar, baixar a guarda e ficar atento às ofensivas do Covid-19. Então, todos nós temos coisas importantes por fazer, coisas pessoais, coisas profissionais, coisas acadêmicas. A vida não encerra aqui. Então, portanto, não podemos desistir, nós temos que continuar em frente. E continuar em frente é ter clareza para onde nós iremos por meio dos nossos projetos de futuro. Ou seja, o que ainda temos de importante por fazer. Narval, olha, eu não sei nem como te agradecer.
Primeiro pela sua fala, né, que foi assim encantadora, enfim, você é muito importante na minha formação, você é muito importante para o LabPOT também, né? Então, mais uma vez, eu agradeço muito o seu tempo, que eu sei que é muito disputado, e é sempre um prazer ouvir suas falas, o resultado das suas pesquisas. Eu sempre falo para os alunos acompanharem o movimento do Lapote, porque eu penso assim que é por aí que a gente tem que ir, que é divulgar o que é bom, divulgar o que é resultado de pesquisa, resultado que é divulgado de ensino, né? Divulgar extensão. Então, não é só a gente ficar fazendo artigo, eu acho que isso já é um compromisso nosso, né? Um compromisso Claro, ético claro, embutido na nossa profissão, claro, mas eu claro. acho que divulgar o que a gente faz para a sociedade, pelos meios que a gente tem em mãos, eu acho que é essencial, e o Lapote inspira a gente a fazer isso, inspira o LabPOT a fazer isso, e eu não vejo vergonha alguma em fazer isso, pelo contrário, eu vejo uma coisa muito positiva Ah, em ah, divulgar o esforço ah, que nós fazemos, o investimento no país, na nossa profissão. Então, eu tenho só a agradecer a você e o investimento seu, nos seus alunos, né? E na sua universidade. E espero poder sempre contar com você, né? sempre contará. No LabPOT. Claro. E é isso. Eu acho que em alguns minutos a nossa live vai cair, mas vai ficar salva no Instagram. E depois, quando o nosso canal for divulgado, nossas lives vão estar todas lá. E eu aguardo também agora as próximas, né? A próxima live vai ser semana que vem com a Amanda Alves, vai falar sobre a atuação de psicólogos em startups, tá vendo até onde a gente chega, né? Então, a gente está fazendo essa segunda rodada, realmente assim, diversificando até onde os psicólogos podem chegar. E, Narbal, muito obrigada. Agora a gente está entrando na semana do CBPOT, né? Temos aí alguns trabalhos para acompanhar e espero que a gente se encontre presencialmente em breve, tá? Thaís, Thaís, eu agradeço, tá? Reitero assim a honra, o privilégio e a bênção que foi estar aqui contigo, tá? E dizer o seguinte, que todas as pessoas que desejarem ter acesso ao conteúdo na íntegra do Vidas que Mudaram, é só entrar na editora da UFSC, lá nos catálogos de e-book, vai ver que tem o acesso livre e gratuito e pode acessar a obra. Outra coisa, convido também que entrem no perfil do Instagram do Lapote, onde lá no perfil do Instagram do Lapote está o que nós produzimos, o que nós fazemos, e que também possam visitar, se desejarem, o perfil do meu Instagram, que é o @narbalsilva, e o Lapote é o @lapoteufsc, né? Então, tem muito lá da nossa memória, o que nós temos feito academicamente, cientificamente, mas cada vez mais enfrentando o desafio de desacademizar e fazer uma verdadeira inserção social, praticar a relevância social, que é isso que o nosso país precisa, é isso que as pessoas esperam, sobretudo nesse momento crítico e de grande tensão. As discussões científicas e acadêmicas, elas são importantes, claro, fundamentais, mas elas são muito poucas e inócuas se elas ficarem como um fim em si mesmas e não forem capazes de ir aonde as pessoas estão, e o que as pessoas precisam e o que as pessoas esperam. Eu concordo.
A gente vai fazer um post, né, com todas essas informações e sempre acompanhando vocês. E as pessoas estão aqui só agradecendo e elogiando, Narbal. E mais uma vez eu agradeço, saudades de estar perto, mas logo, logo nós vamos nos encontrar, eu tenho certeza disso. Com certeza, com certeza. Isso em breve. Está em contagem regressiva para que nós possamos nos encontrar pessoalmente e falar desses tempos como uma página virada. Sim, vamos fazer um encontro de laboratórios. Isso. Vamos aproximar os nossos laboratórios, porque eu vi ali a menina que tu mencionou, eu esqueci agora o nome dela, mas que está estudando alta eficácia. A Andressa. Né? A Andressa, nós temos estudos a respeito do assunto material produzido, artigos, capítulos de livros. Né? Num livro anterior que nós produzimos, o Qualidades Psicológicas Positivas, tem um capítulo exclusivamente dedicado à autoeficácia. Né? Temos, inclusive, temos revisões integrativas sobre autoeficácia, produzido revisões integrativas. Então, eu acho que a gente tem muitos aspectos que a gente pode nos aproximar, né? E atualmente estamos com uma pesquisa nacional, Thaís, sobre felicidade no trabalho com o objetivo de validação de uma escala a nível nacional, e nós já estamos quase conseguindo a representatividade por regiões no país. Eu acho que eu participei como juíza dessa escala, está muito boa. Isso. Vocês já estão coletando dados. Muito já estamos bom coletando saber. dados, já estamos com quase 500 pesquisados. Quase pesquisados. Então, assim, ó, a ideia do científico social é exatamente essa. Exatamente essa. Nós estamos fazendo esse estudo agora, essas descobertas, o que é que nós vamos fazer com essas descobertas? Tá? Quem pode se beneficiar com elas? Né? Como é que nós podemos desacademizar a tal ponto para que as pessoas possam entendê-las de um modo mais objetivo e prático? Eu acho que é isso que precisa. Né? Não é uma coisa, não é isso ou aquilo, é isso e aquilo. Né? É isso mesmo, Narbal. É isso mesmo. Vamos em frente com o nosso trabalho e com os nossos ideais. Muito obrigada, viu, Narbal, querido? Um beijo grande. Um encontro e tanto, um encontro para a história. Um encontro para a história. Tchau. Tchau, querido. Tchau. Tchau beijo, a Thaís. todos. Obrigada. Obrigado a todos também. Um grande beijo. Tchau.